você já viu aquela trend em que os filhos pedem para os pais dançarem como eles dançavam nos anos 80? Tá, mas e agora? Você já viu também como as pessoas da nossa geração estão dançando danças de TikTok e falando: imagina se meu filho vê isso. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista. E se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Esse é um canal em que a gente fala um pouco sobre saúde mental e gênero, vivências de mulheres. E hoje, assim como no vídeo passado que eu falei sobre comunicação, a gente vai continuar nessa temática. E já já vou falar o porquê. Mas, voltando para danças e mudanças de geração. Eu tô aqui de novo com o livro da Elisama Santos, Conversas Corajosas, e nele ela fala, acho que ela faz uma relação muito interessante entre esses dois aspectos, dançar e comunicar. Vamos lá. Acredito que relacionamentos são como uma dança. Não posso dançar em par ou em grupo se não estou conectada com quem está perto, se não escuto a música e a forma com que ela reverbera em mim e no outro. Não posso dançar com alguém se não entendo um pouco do seu ritmo interno e se não percebo como o ritmo de outro mexe com o meu próprio ritmo. Somos diferentes em cada parceria. A dança é uma arte, relacionar-se também. E aqui eu acho interessante porque me lembrou muito de uma matéria que eu tô tendo no mestrado, em que uma professora estava falando sobre o nosso papel como pesquisadores. E aqui no caso, acho que vale para muito além disso, mas voltando para o exemplo que eu vivi, né? Ela estava comentando que muitas vezes a gente que faz pesquisas, que tá na ciência, a gente tá acostumado a fazer algo que é tipo assim, pro artigo, para publicar não sei aonde, no livro tal, com termos super científicos e coisas nesse sentido. Só que muitas vezes a gente não consegue acessar todo mundo. Aí ela fez uma correlação com a ópera. Por exemplo, quando você pensa em ópera, o que você pensa sobre as pessoas que vão lá? Como que você pensa? O que você pensa da música que toca lá, que vai ser a etiqueta de lá? No meu caso, eu penso como algo, tipo assim, muito chique, muito polido, certinho, assim, meu quadradão. E que, às vezes, eu perderia talvez o interesse por uma arte que é uma arte interessante, que é uma arte que é importante, né? Uma música válida, um gênero válido, mas que talvez se estivesse passando uma mesma, não a mesma, mas a mensagem parecida em outras, talvez outros meios, em outros gêneros, eu me interessaria mais. E aí a minha professora estava falando, às vezes a gente escreve como se a gente estivesse fazendo, tipo assim, grandes óperas sempre. E algumas vezes as pessoas vão querer ouvir um samba, um pop, um rock, um funk, e tá tudo bem. Então, esse é o importante, a gente também saber como se comunicar e saber dançar de acordo com a música. Senão a gente fica preso sempre no mesmo estilo. E a gente acaba deixando de experienciar essa multiplicidade, não só da dança, mas aqui a gente tá falando sobre a comunicação e, consequentemente, relações. Pra continuar nessa vibe de gerações, a Elisa separou aqui pra mim alguns ditos populares em que ela procurou, né? O que são ditos populares? São frases ou expressões que são passadas normalmente de geração para geração e que reúnem em uma frase simples o entendimento sobre um determinado tema que é importante para o aprendizado cultural de um assunto. Até aí, tudo bem, né? A gente sabe que são ditados populares. Só que ela colocou aqui uns ditados populares, sinceramente, tipo assim, só um que eu não conheço. Mas o resto, eu não sei de onde que saiu. Porque é interessante, né? Que aqui, tipo, o significado de ditado popular. Em uma frase simples, dá pra entender o que se fala. Não, muitas coisas não dá pra entender. Mas que a gente entende o significado porque foi dito tantas vezes no mesmo contexto que a gente acaba entendendo. Mas não sei se tá dando pra entender. Vamos lá. O primeiro que ela colocou é: de grão em grão, a galinha enche o papo. Gente, eu nunca tinha ouvido falar assim. Juro, não se falava. Em Belém do Pará, não tem esse ditado popular. Aí o outro: casa de ferreiro, espeto de pau. Esse aqui, eu gosto muito de usar, principalmente quanto a questões de psicologia. Eu falo assim, casa de ferreira, espeto de pau mesmo, só que eu nunca sei terminar. Você fala espeto de não sei o quê, por causa do Marcos. Porque foi uma coisa pra esse menino ir pra psicoterapia, ele tá me olhando, ele não pode cortar isso. Porque foi um negócio pra ir pra psicoterapia, eu falo assim, casa de psicóloga, tendo dificuldade de levar as pessoas pra psicoterapia. Isso, né? Próximo. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Por quê? Tipo, qual o significado? Quem pensou nisso aqui, sabe? De onde que surgiu isso aqui? É interessante, né? Aí o outro é: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também, a galera gostava das coisas de ferro, né? Porque casa de ferreiro, ferro tava em alta. Era trend do momento. Então, assim, eu acho que é interessante, porque
Porque aí depois a gente começou a colocar, a gente tava conversando sobre esse roteiro, né? E a gente tava falando o quanto que isso muda, por exemplo, pras nossas gerações. Hoje em dia, a gente fala assim, tem muita coisa que vai da internet e que é muito passageiro, muito rápido. Então, tipo assim, isso foi de arrasta. Qualquer outra pessoa, se isso for ali pra frente, a gente não vai entender. As pessoas não vão entender o que foi de arrasta. O que mais que as pessoas falam? Foi de comes e bebes. Gente, quem inventou foi de comes e bebes? Não faz sentido. Ela colocou uma outra aqui que é virou camisa de saudade. Alguém sabe o que significa isso, sabe? Não. Eu acho que é muito geração Z pra mim. Se você sabe, comenta aqui nos comentários. Eu não sei. E ao mesmo tempo que assim, enfim, tem várias, né, desses termos que a gente vai criando e vai passando rápido. É interessante como a comunicação, ela se dá. O que antes era muito claro para as pessoas de outras gerações, até comentei sobre a trend da dança que a gente colocou lá no início do vídeo, com a minha sogra. E ela falou, nossa, eu ia pro baile com a Sandra, que é a irmã dela, e a gente dançava pra caramba, a gente tinha uns passinhos muito coreografados. Então, tipo assim, era uma comunicação já muito clara, os movimentos muito claros. Assim como em algumas coisas, talvez você vai pra uma festa e você já sabe o que você vai dançar. Outro dia a gente tava numa festa e aí tava tocando Lady Gaga. E foi muito legal, assim, ver, tinha muitos homens gays lá, então eles estavam dançando. E eu comentei com uma amiga, eu falei que interessante, né? Agora, talvez hoje eles possam se reconhecer e dançar livremente aqui e em outros espaços não. E eu acho que isso conversa muito sobre a nossa comunicação, que muda com o tempo. Tem muita coisa que é proibida, é permitida, e a gente vai tentando se conectar nesses processos e voltando para a questão das redes sociais. É até interessante isso, por exemplo, do foi de arrasta. É uma forma de falar, tipo assim, né? Quantas vezes, por exemplo, eu tenho que fazer um post sobre as violências que as mulheres sofrem? Eu tenho que colocar vários códigos, várias letras, números no meio, que o algoritmo não veja, e aquilo entra no Shadowban. E aí, pra quem não sabe o que significa Shadowban, é basicamente você entrar num banimento ali da mídia social que você foi contra alguma das diretrizes. Só que às vezes você não foi contra alguma das diretrizes, mas você tá falando de algum assunto importante. Tipo aqui, a gente às vezes fala de muitas coisas que são importantes de militância, né? A gente fala sobre questões estruturais, etc. E querendo ou não, a gente perpassa assuntos e termos aqui que vão trazer assuntos chocantes. Então a gente fala sobre feminicídio, homofobia, menores de idade, né, violência sexual. Então, consequentemente, pode ser que a gente não chegue em outros lugares. E aqui a gente também tem que falar sobre isso da comunicação. A comunicação, ela vai se alterando com as gerações, mas também a gente vai entendendo que existem tabus no meio disso, que é o que a gente conversou muito no último vídeo. Se você ainda não viu, vai lá ver. Por isso que quando a gente fala sobre comunicação, a gente tem que sempre pensar no que é dito, mas também no que não é dito. Então, o que aquelas danças, aqueles ditados populares, eles diziam sobre os nossos avós, os nossos pais? O que essas nossas danças, as nossas falas, os nossos memes, as nossas gírias falam sobre a nossa comunicação? Quando que isso se choca? Quando que isso interage entre si? Eu acho que é muito importante a gente começar a pensar, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo tantos conflitos familiares, tantos conflitos geracionais, né? E que esses conflitos não só ocorrem no momento atual, porque às vezes a gente se fecha em bolhas, e aí cada um às vezes a gente tá falando a mesma coisa, só que em linguagens diferentes, mas também porque eu acho que a gente tá vivendo cada momento que passa mais distanciado de vincular-se com diferentes gerações. Por quê? Porque é muito importante a gente ter relação com várias gerações. A gente tem inúmeros estudos que isso impacta na nossa sensação de solidão, de empatia, de amor. Também a gente tem aí impacto na forma como as pessoas lidam com desafios, na maneira em que as pessoas lidam com o processo de aprendizagem. De modo geral, ter bons vínculos funcionais com pessoas de gerações diferentes fazem com que a gente melhore a qualidade de cada um desses aspectos que eu disse. No livro Conversas Corajosas, a Elisama fala aqui, né, que um dos processos mais importantes para a gente conseguir comunicar com outras gerações, com as nossas próprias gerações, é a gente entender que a gente precisa escutar. Às vezes a gente está tão preocupado em falar, em comunicar, em ser entendido, que a gente não está entendendo a outra pessoa. E aqui a gente vai fazer um convite especial, por isso que eu falei que a gente está falando tanto sobre comunicação, porque dia 6 de junho, 6/6, vamos iniciar um novo Clube do Livro e dessa vez vai ser Conversas Corajosas da Elisama Santos. Então a gente está muito animado, a gente quer conversar com vocês, a gente quer ouvir as conversas, a gente quer, enfim, trocar bastante. E se você tem interesse em fazer parte desse clube, já me segue no @psi.bianca, que lá a gente vai estar passando todas as informações, porque dia 6 a gente vai abrir esse grupo. Esperamos vocês. E é isso, espero você também no próximo vídeo. Aproveite para curtir, compartilhar, comentar se você conhece ou não conhecia esses ditados, ou se existem outros ditados que você acha que é importante. Como anda a sua comunicação, como que você anda dançando também e se relacionando. É isso, gente. Um beijo. Até semana que vem.